Olá, professor! Hoje vamos conversar sobre algo que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, programação de computadores, como a lógica, que é a base da programação, pode ajudar seus alunos a melhorar as habilidades relacionadas com o raciocínio lógico, contribuindo com o aprendizado em qualquer disciplina. A programação está em tudo, no celular, no carro, nas redes sociais e também em equipamentos médicos. Para saber programar, é necessário aprender a pensar de forma estruturada. Quando o aluno aprende a programação, ele aprende a dividir um problema grande em partes menores e também a pensar em soluções passo a passo. Aprender a programar é importante não só para quem quer programar, mas para todos, pois ensina, entre outras coisas, a como organizar o pensamento. E a lógica? A lógica de programação é a maneira pelo qual organizamos nosso pensamento com o objetivo de instruir o computador a resolver problemas de forma organizada, clara e eficiente. Utilizando a lógica, podemos criar programas de computador para resolver qualquer tipo de problema, desde os mais simples, como aplicar uma fórmula matemática em determinados números, calcular o resultado, até controlar equipamentos complexos, como foguetes. Nós usamos a lógica todos os dias, como por exemplo, como pode ser visto nessa imagem, quando ensinamos a criança a escovar os dentes. Não é necessário ser da área da computação para ensinar lógica de programação. O objetivo não é formar programadores, mas sim dar acesso a ferramentas que desenvolvam o pensamento lógico dos estudantes. Pensando nisso, criamos uma seleção de recursos gratuitos e práticos para aplicar em sala de aula, como por exemplo, o Code.org, indicado para iniciantes para aprender os conceitos básicos de programação estruturada, ou então o Scratch, que permite construir animações e histórias utilizando lógica de programação. E por fim, o MIT App Inventor, que de maneira simples e intuitiva auxilia os estudantes a criarem aplicativos para celular. Agora que você já entendeu a importância da lógica de programação, vamos explorar um dos recursos disponíveis. Então vamos criar um exemplo do Scratch. A partir do site do Phoenix Book, clique em Recursos Educacionais, Ensino de Programação, procure por Scratch e clique em Acessar. Para iniciar um exemplo no Scratch, clique em Comece a Criar. Os comandos em bloco podem ser utilizados para construir histórias, fazer jogos ou então ensinar matemática. Vamos fazer um exemplo no Scratch para ensinar planos cartesianos. Nesse exemplo, o jogador deverá digitar as coordenadas x e y e o gato do Scratch se moverá até o ponto no palco, que representa o plano cartesiano. O objetivo é ensinar conceitos de localização e movimentação em um plano com eixos x e y. Vamos selecionar um plano de fundo. Escolha o plano cartesiano simples como plano de fundo na opção de selecionar cenário no canto direito inferior. Selecione o sprite do gato e diminua o tamanho para ficar proporcional ao plano cartesiano. Altere o tamanho para 35. Ao lado esquerdo da tela estão os blocos divididos em categorias. Você pode explorar esses blocos para conhecê-los melhor. No lado esquerdo, selecione a parte de variáveis, crie uma variável coordenada x e uma outra variável coordenada y. Agora, crie um código no Scratch utilizando blocos para solicitar valores das coordenadas x e y e mover o personagem até o ponto correspondente no plano cartesiano. Você pode seguir o exemplo abaixo que será construído. Para agilizar o vídeo, estamos com o exemplo pronto, com todos os blocos lógicos em ordem. Nesse exemplo, quando o jogador aperta a bandeira verde, inicia-se um evento. O gato move para a posição central da tela e espera o jogador digitar as coordenadas x e y. Após digitar, o gato move para as coordenadas e pergunta ao jogador qual o quadrante dessas coordenadas. E ao final, o jogador deve apertar a tecla espaço para iniciar novamente o código. Vou mostrar o funcionamento do código. Ao clicar a bandeira verde, o aluno digita a coordenada x, e então a coordenada y, e o gato move-se para a coordenada. Após 10 segundos, o aluno pode clicar novamente na tecla espaço e digitar novas coordenadas. Uma dica importante: ferramentas como o ChatGPT são ótimas para montar exemplos. O ChatGPT e outras inteligências artificiais
podem ser ferramentas extremamente úteis na criação de exemplos no Scratch, especialmente para iniciantes ou educadores. Ele é capaz de sugerir ideias de projetos interativos, descrever passo a passo como montar os blocos, indicar quais variáveis devem ser criadas e explicar conceitos de programação de forma clara e acessível. No entanto, inteligências artificiais devem ser utilizadas como ferramentas de apoio. Elas podem oferecer sugestões, esclarecer dúvidas, gerar exemplos e até ajudar na organização de ideias, mas não substituem o papel do educador ou do estudante. Portanto, é importante entender que a IA é uma aliada e não uma fonte única ou definitiva de respostas.